Antes de tu trazer esses dados, Carol, só deixa eu comentar uma coisa contigo que eu acho que é interessante. Tu comentou assim, o Trump ficou sem saída, né? Sobre o que fazer para resolver a questão da dívida trilionária que os Estados Unidos têm. E com isso, se eles não pagarem essa dívida, boa parte dessa dívida ela vence nos próximos 4 anos, que é cerca, acho que, de 28 trilhões, algo assim, não tenho exatamente o dado aqui, mas boa parte dela vence nos próximos 4 anos, que é justamente enquanto o Trump está no mandato. Ou seja, ele inicia um mandato presidencial num ponto muito sensível de declínio do dólar, de declínio dessa superpotência. E isso não é uma percepção de agora. O próprio Ray Dalio vem falando isso há tempos, que vai ter alguma moeda que vai substituir o dólar, muito provavelmente, se os Estados Unidos não conseguirem recuperar essa confiança, não conseguirem pagar essa dívida gigantesca que só aumenta ano após ano, né? Mas enfim, e aí então o Trump ficou sem saída. E tu falou assim, mas aí o Trump resolveu, em vez de taxar as pessoas diretamente, os próprios americanos, ele resolveu taxar os países. E aí fica a questão, porque os próprios americanos estão putaços com essa medida. Porque, na verdade, isso respinga nos americanos também. Ele não taxa o povo americano diretamente, mas sim, ele acaba taxando o povo americano. Como que é isso? Não, totalmente. Se tu. Olha, fazendo palavras controversas. Não, totalmente. Eu quero dizer sim, concordo contigo. Mania de gaúcho, né? Não, é óbvio. A gente fala não dizendo que é sim. Então, sim, concordo contigo. Tanto que a inflação ela é considerada uma forma de imposto, né? Porque o governo, enfim, o Banco Central imprime dinheiro e acaba drenando o valor, o poder de compra das pessoas através da moeda. Enfim. Mas com certeza, por que as pessoas vão sentir? Na verdade, o mundo todo vai sentir isso, né? Isso, enfim, ele tá numa cruzada totalmente tudo ou nada, assim. Ele tá indo, na minha opinião, pro mais extremo, talvez, para ver se ele resolve com o remédio mais amargo possível. Enfim, tu falou da inflação, uma coisa de cada vez. Por que vai subir preços, né? Porque quando tu impõe impostos, tarifas, tu força os produtos a serem mais caros, né? Então, por exemplo, para um produto americano entrar em qualquer país, vai ser 30%, 40%, 50%, 10%, que seja, mais caro. Quem que vai pagar? O consumidor final. E aqui no Brasil, olha só, o dólar tá 5,80 agora, 5,78. Imagina uma taxação de 10% a mais. Vai ficar tudo mais caro para todo mundo, não só para os americanos. Então, o mundo inteiro sofre, e é por isso que até quem votou no Trump e quem não votou no Trump está esperneando, porque, tá sentindo que os preços vão subir por essa taxação global, que nem aqui no Brasil, o governo aumenta imposto, tudo sobe de preço também. Porque é mais um custo ali para quem está produzindo, né? É mais o valor que está agregado ali no produto final. Então fica mais caro sim para todo mundo. E aí a galera tá esperneando, porque, então, de novo, quem votou no Trump, quem não votou no Trump. Quem não votou no Trump, obviamente, isso vira um ponto de ataque, porque olha só, ele só pensa nos Estados Unidos, America First, porque qual que é o objetivo por trás disso? Agora, eu tô falando múltiplos assuntos, tá, galera? Eu vou chegar lá. Primeiro ponto. Quando ele coloca essa taxação, ele está tentando também desfazer um movimento que aconteceu ao longo das últimas décadas, que é empresas americanas saindo dos Estados Unidos e criando bases fora. Bases no Camboja, bases no Vietnã, bases na China, países com mão de obra mais barata. E aí, por exemplo, Apple, exemplo mais clássico. Os celulares da Apple todas as peças são todas produzidas fora dos Estados Unidos e vão todas as peças para os Estados Unidos só para montagem e comercialização. Ou seja, é uma empresa americana, a empresa mais valiosa do mundo, só que todas as peças são feitas, ou grande parte das peças são feitas fora dos Estados Unidos porque é mais barato. E aí depois esse produto ele entra nos Estados Unidos como um produto que é comprado pelos Estados Unidos, que vem da China ou Camboja, sei lá. E depois ele é embalado lá num produto só e é vendido para o restante do mundo como um produto americano. Então, os Estados Unidos, eles querem, o Trump, nesse movimento, ele quer, ok, se antes ia ser, sei lá, 36%, 20% de imposto nesses outros países para produzir lá, ia ser mais barato do que produzir nos Estados Unidos, então agora vai ser mais caro, porque tem essa taxação em cima. Então, empresas, seria melhor vocês voltarem para os Estados Unidos, produzirem aqui, gerarem empregos aqui, fortalecer a economia interna, pagar mais imposto aqui e não fora, para a gente conseguir pagar nossa dívida. E aí sim a gente começa a reverter essa roda da dívida global. Porque até então o mecanismo era, as empresas vão para fora, pegam dinheiro americano,
compram títulos, muitas vezes, faz uma negociata com os bancos, a dívida cresce globalmente, só que essas empresas estão todas fora dos Estados Unidos, essas empresas americanas, né? Então ele quer trazer de volta essa galera para dentro. Antes eu ia comentar alguma coisa sobre inflação. Olha a Siri. A Siri não compreende. Só que nisso, produzindo tudo internamente, produzindo tudo nos Estados Unidos, já não tem mais aquela mão de obra barata que tem no Vietnã, que tem na China, que tem no Camboja, então vai ficar tudo mais caro, inclusive para os próprios americanos. Perfeito. Que, tipo, fica mais caro para todo mundo. Fica mais caro, como tu falou. As empresas, elas vão para os Estados Unidos, vão cobrar mais caro pelo movimento que foi forçado a ser feito. Os outros países, aí que está a chave da negociação. Eles perdem empresas que estão lá, ou as empresas fecham, ou vão para fora, ou vai ficar tudo mais caro, então fica mais caro para essas pessoas e empresas que estão produzindo e estavam até então estabelecidas em outros países globalmente. Se essas empresas fecham as portas ou vão para os Estados Unidos, esses países começam a ter uma menor arrecadação, e aí começa, de fato, os Estados Unidos a exportar essa crise da dívida deles para os outros países. Então, começa uma questão de crise global, começa endividamento global cada vez maior, porque daí os governos vão precisar o quê? Imprimir dinheiro para resgatar empresas falidas, que não vão suportar esse novo cenário macro que se estabelece. E outro ponto, né? Quando ele faz isso, quem mais sofre são as empresas de tecnologia. E é por isso que a gente viu as Magnificent Seven cair pra caramba agora. S&P também, porque o S&P 500, principal índice de ações americano, era puxado basicamente por empresas de tecnologia. Então, a gente está acompanhando, assim, a regra mudou no jogo macro global a partir desse momento. Então, não existe mais aquele apoio dos Estados Unidos para a globalização e as empresas americanas irem para outros lugares, e daí todo mundo consome e envia para os Estados Unidos seus produtos, né? E aí, o que está sendo falado agora? Se você quiser comentar alguma coisa, pode me interromper, Cacá. Não, acho que ficou bem entendido o que pode acontecer, né, a partir dessas tarifas e o porquê dessas tarifas.